Saudações. Nem sei as horas. Eu sei que não choveu. Choveu na região inteira. Eu ouvi os trovões, já vi os raios. Mas aqui não choveu. E eu sei que ainda não é tão tarde, porque se você reparar bem, dá pra ouvir as rãs, os sapos, as gias. Quando passa tipo 2 horas da manhã, o silêncio é absoluto. Mas eu ainda ouço alguma coisa. Eu queria ouvir chuva. Enfim. Ontem nós falamos sobre o Ocidente. As origens, né? O vínculo profundo que existe entre os germânicos, seja através de Carlos Magno, os vikings, Guilherme Bastardo, fundador da Inglaterra, a nobreza de origem germânica, o surgimento dos estados nacionais, a relação profunda entre Ocidente, capitalismo e Estado nacional. Nós vimos que o Ocidente, ele é o iluminismo, que diferente do humanismo, o humanismo renascentista foi extraordinário. Tinha espaço para artista, para música, para cientista, para filósofo, para escultor, para escritor, para homem, para mulher, para machão, para viado, para puta, para santa, para todo tipo de gente. Era antes de tudo mais do que um renascimento, sabe? Não tinha nada morto, eu não gosto dessas expressões. Não tinha nada morto. Não é um retorno ao clássico somente, porque a civilização romana foi escrota. Atenas foi escrota. Roma e Atenas eram muito escrotas. E o humanismo renascentista foi mais que isso, foi bem mais do que isso. Foi uma celebração do espírito humano. E aí confundir isso com o iluminismo é um horror. Que o iluminismo é machista, é misógino. Ele, como a gente disse ontem, reduz a humanidade à razão, reduz a razão à ciência e reduz a ciência ao positivismo mais rasteiro. Ou algumas variantes mais modernas, né? Isso é muito o Ocidente. Uma burguesia decrépita, sem classe, sem cultura. Só podia ter método. Porque a tradição, a cultura, ele exige não só antiguidade, ele exige uma certa dose de lirismo para ser natural. Agora, o cientista, o homem iluminista, ele não passa de um cretino, oco, mas muito bem polido por fora. Quero ter uma versão profunda do iluminismo. Eu desprezo cada um deles, do profundo da minha alma, tanto quanto amo os humanistas. Não só os humanistas renascentistas europeus. Séculos antes, os humanistas persas, os humanistas árabes, os humanistas judeus, né, Maimônides, porra, que cara. Sabe, muita coisa boa foi produzida, muita coisa boa foi produzida. E eu acho tudo isso fantástico. Peraí. Ah, sim. Eu não quero tanta claridade. Eu prefiro assim. Ah lá, quem tá comigo? Clara, né? Gordinha. Eu tô com sono. Daqui a pouco eu vou me deitar. E aí eu quero continuar essa gravação não falando sobre o Ocidente.
quer falar sobre o hinduísmo. Já que nós estamos falando de civilização. Civilização hinduísta é um debate que ajuda a gente a entender que as raízes de uma certa islamofobia por parte dos hinduístas são muito antigas. São muito antigas, não é? O Império Britânico apenas exacerbou. Mas a coisa é bem mais complexa. É fácil para o Ocidente culpar o Modi, né? Mandar as fundações Rockefeller. Aquele cara que o presidente húngaro detesta. Um judeu húngaro, como é que é o nome dele? Esqueço. Tinha um outro, né? Foi para os Estados Unidos, ficou rico. Criou sua fundação Open Society. Sociedade aberta. Defende os valores do Ocidente e do capitalismo, mundo afora. E tá cheio de gente querendo o couro do Modi, que é o governante mais popular do mundo atualmente. E isso a Globo não fala, né? Mas para a gente entender o fenômeno Modi, o fenômeno Índia, a gente tem que voltar uns 8.000 anos no passado, 10.000 anos quase, no Himalaia. Os Kalash. Nós já dissemos em outros vídeos, e em fios a gente mostrou as provas documentais, né, científicas, que os Kalash são dos 7 grupos diferentes de seres humanos. Que loucura, né? Você tem os africanos, negros africanos, os papuases, os indo-europeus, os drávidas, os ameríndios, o Extremo Oriente, e perdido no meio, um grupo com 10.000 pessoas, os Kalash. Os Kalash é um caso interessantíssimo. Eles vivem hoje na fronteira do Paquistão com o Afeganistão. Ainda praticam as tradições ancestrais. Um povo que é Kalash, só que se tornou muçulmano, mas geneticamente é Kalash, são os Nuristanis. Acho que eles são mais, são 100.000. Mas vamos falar só dos Kalash, enquanto eles ainda mantêm o idioma, as tradições. Por que as tradições e a religiosidade é importante? Porque a religião deles, as pessoas descobriram, os cientistas, né, os antropólogos e tal, falaram, cara, essa religião deles é védica. É pré-védica, mas como assim? Uma religião pré-védica? Sim, pré-védica. A religião deles é pré-védica. Tem muitos elementos do hinduísmo, mas não é pelo contato com o hinduísmo. Porque ele não tem contato com o hinduísmo há milhares de anos. É o antecessor do hinduísmo, sabe? Se fosse em biologia, um táxon Lázaro. Uma coisa que sobreviveu do passado, uma reminiscência. Esses são os Kalash. E por que é importante constatar que os Kalash são pré-védicos? Primeiro que demonstra uma coisa que os próprios antropólogos, os historiadores, os arqueólogos já diziam há muito tempo. A religião brahmanista, hinduísta, é a mais antiga do planeta Terra. Tem uns 8.000 anos. Antecede a chegada dos indo-arianos, dos arianos, né? Perdão. Antecede a chegada dos arianos em mais de 4.000 anos. Quer dizer que quando os arianos chegaram, o hinduísmo já existia. Eles estabeleceram a cultura védica, escrita posterior, mas as raízes do hinduísmo já existiam. Então o hinduísmo é como se fosse uma cebola. As camadas externas são arianas. São meio patriarcalistas. Mas o interior, onde surgiu, é matriarcal. Cara, eu ouvi um trovão. E eu não sei se eu estou delirando, mas eu estou ouvindo um barulho suave da água batendo em alguma coisa. Opa, bateu em mim. Ah, meu Deus, chuva. Os Kalash. Geneticamente, os Kalash
são... Hoje é 31, né? Não é? Não, por que as pessoas estão soltando foguete? Geneticamente, os calachos são uma mistura interessante de populações drávidas. Eles têm parte do DNA drávida, o que faz muito sentido, o que demonstra que muito provavelmente a civilização harapiana, né, civilização do Vale do Indus, isso é quase certo, ele antecedeu a chegada dos arianos, então ela é drávida. E você tem povos drávidas se concentram no sul da Índia, mas você tem povos drávidas na região do Vale do Indus e até no Paquistão, ainda hoje, como uma reminiscência de um passado pré-ariano. Né? E o fato de, apesar dos calachos serem brancos, terem quase 30% do DNA drávida, mostra que eles de fato são originais. E o interessante é que a língua kalacha é indo-europeia. Ela é indo-ariana. Então veja só que interessante. Eles têm uma ancestralidade do Planalto iraniano também, do Cáucaso, incrivelmente. Quer dizer, são as características dos indo-europeus. O DNA paterno tem muita característica dos indo-europeus, o idioma é indo-europeu. Mas, incrivelmente, você não precisa de... existe uma correlação entre idioma e etnicidade. Apesar do idioma ser indo-europeu, eles não são indo-europeus. Eles são pré-védicos. Uma mistura de... Vamos colocar uns 25%. Eu tenho os dados. Só que agora eu estou longe de casa, do meu computador, onde eu guardo isso tudo, mas eu tenho. São uns 20% arianos. E como provavelmente, isso sobretudo no cromossomo Y, né? Faz sentido. DNA paterno que domina, né? O DNA materno é sobretudo drávida. E olha só, himalaiano. Guarda inclusive uma certa semelhança com o DNA que deu origem aos Han. Uma mistura de gente que veio do Himalaia com o norte da Sibéria. Do Himalaia, perdão, do norte da Sibéria, por Himalaia. E aí os que foram mais para o leste deram origem aos Han, e os que foram um pouco mais para o sul deram origem ao povo que se misturou mais tarde com os arianos e os drávidas se formaram os Kalash. Tem uma mistura genética incrível, Cáucaso, Himalaia, Sibéria, drávidas. Tá caindo umas gotas d'água. Que loucura, oh, meu Deus. Que benção. Não tem nuvem, né? Sim, tem, não dá pra ver estrela nenhuma. É claro que tem nuvem, senão não tava caindo chuva, mas não é uma coisa assim que, oh meu Deus, que chuvão, né? Mas é alguma coisa, eu torci tanto para essa chuva. Então, se ela vier, quando ela estiver incomodando a gatinha, ela tá tranquila aqui, ó. A gordinha. Quando ela estiver incomodando a gordinha, eu vou lá, durmo um pouco, acordo não sei que horas e termino de falar sobre esse lance dos drávidas e do hinduísmo. Ela levantou. Tá aqui embaixo de mim, tadinho. Pra proteger da chuva. Não vou molhar o gatinho, não. Gordinha, vamos pra dentro. Depois a gente continua esse vídeo. Bom, agora já é outro dia. Eu sei que já passa da meia-noite porque não tem barulho. A não ser, claro, da Julieta, né? Ela tá agitada, porque aqui é roça. Vocês viram o caso dos mutum hoje mais cedo. Então sempre tem algum bicho. E diferente do dengue, que basicamente só come e dorme, a Julieta, acho que pela juventude, ela é muito agitada. Então ela fica saracoteando. E aí se um bicho mexe, se um passarinho canta, se um peixe pula, ela tá vendo? Ela fica agitada. Mas vamos voltar o que nós estamos... Não pula em cima de mim, não.
Não, não pula em cima de mim, Julieta. Não pula em cima de mim. Você não pode pular em cima de mim, entendeu? Tio não pode pular em cima de mim. Pera aí, gente. Se você pular em cima de mim, eu não te dou carinho. Só te dou carinho se for um bom cão. Tá bom? Aprendi com o encantador de cães. A gente não deve premiar um comportamento agitado. Tá bom? Agora deixa eu gravar. Não. Cachorro bom. Não pula. Tá bom? Bom, vamos voltar. Nós estávamos falando sobre a civilização hinduísta. Já que estávamos falando de civilizações, né? A primeira foi o Ocidente. Agora vamos falar da civilização hinduísta. Mais do que da Índia, propriamente dita, porque a Índia é uma construção moderna. A Índia é uma construção moderna. Querendo ou não, a Índia é uma invenção britânica. Nunca, incrivelmente, apesar de ser uma civilização com 5.000 anos, 6.000 anos de história, a Índia nunca foi um país. Incrível isso, né? Nunca houve um império, um poder local que unificasse todas as regiões de religião hinduísta. Isso é extraordinário. Que, por exemplo, se a gente for analisar concretamente, a Europa é um continente onde se falam umas 100 línguas, uns 100 idiomas. Né? Se a gente considerar o Cáucaso, uns 150 idiomas. A parte europeia do Cáucaso dá uns 150 idiomas. E usa-se o quê? Meia dúzia de escrita, né? Você tem a escrita cirílica, a escrita grega, a escrita latina, a escrita georgiana. É só, porque a Armênia é Ásia. Por mais que o Rogério queira o país dele na OTAN, na União Europeia, a Armênia é Ásia. O critério para a divisão entre Europa e Ásia é simples, é hidrográfico, divisão geográfica, né? É hidrográfico. Se as águas correm para o Cáspio, então é Ásia. E é exatamente o caso da Armênia. Correm para o Lago Van ou para o Cáspio, então é Ásia. Sinto muito, Rogério. Armênia é Ásia. Por mais que este doa. Não deveria, porque a Ásia é futuro. De toda forma, então nós vimos que a Europa tem 4 escritas, na verdade só, né? 4 escritas. A Índia tem 14. 16 idiomas oficiais. E uns 500, 600 idiomas, considerando os dialetos, uns 1.400. Então a população que é a maior do mundo, mas só a maior do mundo não dá uma direção. Ela é 2 vezes maior que a da Europa inteira. Certo? A Índia é do tamanho do Cone Sul. É do tamanho da Argentina, do Chile e do Uruguai juntos. Ou do tamanho do Brasil inteiro sem a Amazônia. Nordeste, Sudeste, Sul, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal. Ela é enorme. E o fator que unificou a Índia foi incrivelmente o Reino Unido. O Reino Unido só trouxe desgraça para aquele país. É impressionante o que o Reino Unido fez de mal. As pessoas, muita gente, direitistas, de modo geral, gosta de falar dos crimes do comunismo. Que Mao matou melões, Stalin matou melões, eu não sei quem matou melões. Mas ninguém fala dos britânicos que mataram centenas de melões, não. A maior experiência de genocídio da história humana foi a do Império Britânico contra a Índia. Entre o início da colonização britânica na Índia, em 1783, e o fim, em 1948, 300 milhões de pessoas perderam a vida por conta dos britânicos. Principalmente de fome. Doença, claro, peste, causada pela desnutrição e fome. A segunda revolução industrial inteira foi paga com sangue indiano. E partes importantes da primeira também foi graças ao que eles roubaram da Índia. Que eles pilharam da Índia.
Eu fiz até um fio na outra rede social. Vou deixar aqui. Vocês encontram pelo nome, né? Tá fácil vocês. Vale a pena, gente. Foi o primeiro fio meu que viralizou. Sabe? Foi quase mais de 1,5 milhão de visualizações. E foi o primeiro fio meu que viralizou. Eu já tive outros posts, uns posts bestas que deu mais de 1 milhão de visualização, mas esse foi o primeiro fio que viralizou. E a base do Twitter não é tão grande. Não é tão grande, língua portuguesa. Mas eu acho que 1/3 do Twitter brasileiro viu. Se você não faz parte dele, eu recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo, que vai ajudar demais a entender o que aconteceu na Península do Deccan. Certo? Vou deixar aqui. Tá fácil. Localize pelo meu nick, @estadoanarquista, sem um E, ou pelo título que tá aí. Tá bom? Isto posto, quando o Império Britânico foi expulso do subcontinente indiano, eu gosto da expressão subcontinente indiano exatamente porque traduz muito da diversidade da Índia. Traduz muito. Você considera a população da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, Nepal, Maldivas, Botão. Birmânia não, né? Birmânia ela fazia parte por preciosismo. Birmânia, Mianmar, né? É Sudeste Asiático. Mas nós estamos falando de juntando esses que eu disse, quase 1,8 bilhão de seres humanos. É algo extraordinário. É algo extraordinário. Mais de 20% da população humana. Mais de 20% da população humana. Mas nem tudo é civilização hinduísta. A civilização hinduísta, como a gente já disse no vídeo anterior, ela surge inacreditavelmente no norte, onde hoje é o Paquistão. Assim como a civilização do Vale do Indus também começa a desenvolver onde hoje é o Paquistão. Mas é muito importante entender que o Paquistão era a Índia. O Paquistão era o berço da civilização hinduísta, certo? E na época não havia arianos. Toda aquela região, todo o subcontinente indiano, do Himalaia para baixo, era habitado por drávidas. Os próprios Kalash, como a gente já falou em termos de genética, eram essencialmente drávidas. Mas aí a chegada de elementos vindos do Himalaia, né, da Sibéria, do norte da Sibéria, e bem posteriormente, porque os Kalash falam idioma indo-ariano. Então foi bem posterior, como eles chegaram naquela região aqui, uns 4.700, 5.000 anos atrás, e a origem dos Kalash, pelo que você tem de arqueológico e genético, é de pelo menos 8.000 anos. Então a sequência é assim: vivia um povo drávida, certo? Um povo drávida. Em seguida chegaram elementos, por conta da mudança climática que aconteceu no Pleistoceno, provavelmente no fim do Pleistoceno, chegaram populações do norte da Sibéria, que ficou muito fria, e do Himalaia, que também, das regiões mais altas do Himalaia, que também ficou muito fria. Esse esfriamento da Terra, o episódio da glaciação Verme. Nossa, eu adorava estudar essa geologia, eu amava a glaciação Verme. A questão do último máximo glacial foi exatamente aquela ponte que foi construída entre a Eurásia e a América do Norte, a Beringia, que permitiu a passagem do segundo grupo de seres humanos que foi para as Américas. Porque o primeiro, nós também já falamos sobre isso, veio da Austrália, da Nova Guiné. Na época era tudo um continente só, chamado Sarrou. Então sabe-se hoje que os primeiros indígenas que chegaram nas Américas não chegaram pelo Estreito de Bering, não vieram da China. Apesar das populações nativas americanas terem ancestralidade em comum com os chineses. Os primeiros povos, primeiros seres humanos que chegaram na América do Sul e vieram da Australásia, Austrália e Nova Guiné. Certo? Eram melanésios. E eu já até mostrei também a foto da minha bisavó, que é nitidamente que ela não é o que as pessoas acham que seja normalmente o indígena. Minha bisavó era Capó do Sul. Ela não é o que as pessoas acham que comumente é o indígena. Como ela era G, ela era muito parecida com o Ailton Krenak. Sabe, não é aquele cabelinho lisinho, sem pelo, não.
Você vê que é nítido, a diferença era nítida. Eu sempre me perguntava isso quando eu era criança. Eu falava, gente, mas minha bisavó era indígena mesmo. Porque o que a gente vê dos indígenas, aquele cabelinho lisinho, quase sem pelo, quase sem sobrancelha e tal. E minha bisavó, ela não era nada parecida com isso. E aí depois, né, graças à genética, gente, se não fosse a genética, nós não acreditaríamos, mesmo com toda a evidência de que Lúcia, né, ela não era mongoloide, né, no sentido de pessoa de origem asiática, olhos puxados, ela era negroide, mesmo com a Nied Guidon, lá, os primeiros brasileiros, os fósseis mais antigos da América do Sul, não eram de pessoas mongoloides, eram de pessoas negroides. Mas quem vai ouvir uma mulher, né? Quem vai ouvir uma mulher, mesmo ela estando certa, mesmo a datação de radiocarbono provando que ela estava certa, que se você olhasse o crânio era de pessoas mais próximas de negroide do que de mongoloide. Mas aí chegou a genética. E a genética falou, americano, vocês desculpa, cara, mas vocês estavam errados. As primeiras populações da América do Sul vieram de onde hoje é o norte da Austrália e a Papua Nova Guiné e as Ilhas Salomão. Chegaram aqui 27 mil anos atrás. Uns 10, 12 mil anos antes das populações que vieram pelo Estreito de Bering. As populações que vieram pelo Estreito de Bering, aí que entra a nossa história, elas conseguiram porque houve um episódio glacial, glaciação Verme, né? O último máximo glacial. Houve... Certo? Então, nesse período, glaciação Verme, o último máximo glacial, o nível do mar baixou 170 metros. Nesse sentido, até o antigo partes, por algum tempo, do antigo continente perdido da Zelândia, deve ter ficado acima do nível do mar. Sabe, a Austrália, Tasmânia, Nova Zelândia, parte das Ilhas Salomão, do arquipélago Bismarck, ficaram tudo na mesma massa de terra. E o nível do mar baixou tanto que aí a gente está acostumado a entender a América do Norte e a Eurásia, né? Fez uma ponte na Beringe, ok? E muito tempo depois passou essas populações da Sibéria. Mas não foi só isso que aconteceu. Com certeza, muitas partes que hoje estão debaixo do nível do mar, inclusive do continente perdido da Zelândia, também ficaram acima do nível do mar. E os povos, as duas primeiras grandes invenções da humanidade não foram feitas por egípcios, não foram feitas por sumérios, não foram feitas nem por indianos, não foram feitas por chineses, foram feitas por australoides, habitantes do que hoje é norte da Austrália, Papua Nova Guiné, Ilhas Bismarck e Ilhas Salomão. Quais foram essas duas primeiras grandes inovações da humanidade? A vegetacultura, que precedeu a agricultura, né? Não é o cultivo, é você plantar. É diferente, a agricultura é diferente de só plantar. Tá vendo aqui? Nós temos agricultura. Inclusive amanhã eu quero fazer um videozinho sobre isso. A agricultura é muito diferente de só plantar. Mas plantar exige um domínio mental que é extraordinário. É você entender que existe uma relação entre causa e consequência. Você entender que semente e planta são uma coisa só. Para nós isso é óbvio. Mas nós estamos falando da mente do homem do Paleolítico, da pedra lascada. Ele entendeu, provavelmente a mulher entendeu, né? Porque ela coletava. Apesar dela também caçar, do homem também coletar, essencialmente o papel da mulher era a coleta. Então a mulher percebe que a semente virava planta. A planta produz semente, então se você coloca a semente no útero da terra, ela nasce. A mulher percebeu isso. Invenção feminina. A invenção masculina foi a navegação, a outra grande invenção da humanidade, que surge pela primeira vez nessa região chamada Sahul. Se vocês quiserem googar, o que eu recomendo enormemente, se vocês quiserem googar, é S-A-H-U-L, Sahul. Vocês podem colocar no Imagens, no Google Imagens, para vocês verem como é que era a forma. Vocês podem colocar no Google normal, para vocês verem textos sobre. Tem o Google Academics. Use a plataforma da Alphabet a favor de vocês. Vocês vão descobrir coisas extraordinárias. Certo? E aí, nessa circunstância, os homens vendo porque eles usavam para caçar, para se localizar, né? Eles eram nômades. Às vezes você caçava, você não estava sempre no mesmo lugar. Estava atrás da caça ou de determinadas plantas, né? Cada vegetacultura, inclusive. E você tinha que ir atrás do animal. A fauna da Austrália era bem diferente. Muitos animais foram extintos. Por conta, inclusive, desse episódio, da chegada dos humanos e tal. Então você ia caçar
e você não sabia necessariamente quando você voltava e onde você estava. Você tinha que ir atrás do animal. Se fosse grande, a Austrália tinha animais muito grandes que foram extintos. Hoje não, o máximo é o canguru cinzento. Mas já teve animais enormes. Então você ia caçar e você não sabia, caçava o animal, onde eu estou, para onde eu tenho que ir. Essa era a questão. A navegação surge inicialmente para navegar em terra. Você tem evidências arqueológicas de 27 mil anos, pelo menos 27 mil anos, australianas e papuásias, de que você usava, na Papua Nova Guiné era mais tranquila, porque lá é muito cheio de vales e montanhas, então você não ia tão longe. Mas no caso específico da Austrália, ela é mais árida, então essa necessidade, eram animais diferentes, era uma paisagem mais aberta, que inclusive foi feita com a humanidade. A humanidade chegou, começou a atacar fogo na Austrália e modificou radicalmente a paisagem. Também tem muitos estudos sobre isso. Muitos estudos, não estou tirando isso das vozes da minha cabeça, não. Tem muitos estudos mostrando que o ser humano alterou drasticamente a paisagem da Austrália. Pelo fogo, né? 20 mil anos usando fogo, e alterou brutalmente a paisagem do continente australiano, e pela vegetacultura. A macadâmia, por exemplo, é uma noz australiana. E não havia tantas macadâmias assim na Austrália. Como é que passou a ter? Que eles plantavam. O continente secava, né? Diminuiu muito as florestas. Passou a prevalecer o eucalipto, que é uma árvore que sobrevive bem ao fogo, né? E passou a ter dificuldade de outras plantas. Então, o ser humano alterou drasticamente a paisagem. A Austrália ficou mais seca, não só pela ação do homem, mas pela mudança climática em si. E o ser humano teve que desenvolver a capacidade, porque o outro nômade, todo mundo ia caçar mais ou menos junto, nas outras civilizações. A Austrália podia ser semi-nômade, por causa da vegetacultura e tal. Então você tinha que ir atrás do animal e depois voltar para casa. Você tinha que saber onde você estava e para onde você queria ir. Então a navegação surge para a terra. Ou todas as outras, basicamente, as civilizações que viveram em áreas abertas, acabaram tendo que desenvolver alguma coisa nesse sentido, para se localizar. Mas os australianos, os papuásios mais que os australianos, né? Não estou falando daqueles brancos, não. Não estou falando dos brancos, não. Estou falando dos nativos, australoides e papuásios. Foram os primeiros a fazer isso. Certo? E aí, de alguma forma, eles chegaram nas Américas. Mas voltando ao assunto. O fato é que, quando a segunda onda de seres humanos foi para as Américas, a onda que compartilha ancestrais comuns com os chineses, eles saíram da Sibéria e do Himalaia, porque lá esfriou muito. Então a gente está falando das populações que foram para o oeste e acabaram nas Américas. Mas uma população foi mais para o leste, mais para o sul. E essa encontrou com os Drávidas. Os Drávidas, a Índia foi um dos primeiros locais habitados fora da África. A humanidade já tinha saído da África algumas vezes antes, 130 mil, 120 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, só que não deixou descendentes. Você tem fósseis da nossa espécie, Homo sapiens, na Palestina, na China, certo? De mais de 100 mil anos. Na Grécia, de mais de 100 mil anos. Só que não deixou descendente. E é fácil ver que não deixou descendente. Você extrai o DNA antigo e compara com o DNA de populações viventes. Não deixou descendente. É claro que ainda falta muita coisa para tirar o DNA de todos os seres humanos do mundo. Mas pelas amostras que existem de grande parte da humanidade, essas pessoas não deixaram descendentes. Certo? A população foi extinta. A primeira vez que a humanidade saiu fora da África e conseguiu se estabelecer foi na Península Arábica e na Índia. Então, os ancestrais dos Drávidas. Então, os Drávidas viviam naquilo ali, certo? Populações dos Drávidas viviam ali. E aí encontra essas populações vindas do norte da Sibéria, que é um tipo de população que acabou muito por vias tortas dando origem aos indo-europeus, e populações vindas do Himalaia mesmo, que acabou também por vias tortas dando origem aos chineses, junto com essas populações siberianas. Certo? Aí você mistura 3
povos de origens distintas, os que vieram do Himalaia, os que vieram do norte da Sibéria. E aí passa-se muitos milhares de anos, uns 8, 10 mil anos atrás, você já tem uma população que deu origem aos Kalash, do ponto de vista genético e cultural. Isso que é importante. A língua Kalash, ela é indo-ariana, então ela não pode ser mais antiga do que 5 mil anos, que foi quando os indo-arianos chegaram no subcontinente indiano. Como os indo-arianos vieram do Planalto Iraniano, os indo-arianos vieram do oeste, certo? E com certeza devem ter dominado aquela cultura, porque a língua Kalash é indo-ariana, apesar da genética não ser. Então, eles com certeza devem ter dominado. Por parte de pai, você vê traços. Tem estudos genéticos que mostram claramente isso. Por parte de pai, você vê traços indo-arianos na população Kalash. Não são nem de longe os dominantes, 8%, mas é o suficiente. Os homens dominam, né? É o que normalmente acontece, dominam. Praticamente exterminam. Eles não conseguiram exterminar tudo, porque senão não teria deixado traço de outros DNAs no cromossomo Y, mas dominaram aquela população, impuseram a língua, o idioma. Pelo menos não foi o suficiente para exterminar geneticamente, mas foi o suficiente para exterminar o idioma original. Mas não foi, teve um substrato, porque o grupo de línguas do lado do Kalash, você tem o Nuristani, um par de línguas ali daquelas regiões, é muito específico, muito diferente dos outros grupos de línguas indo-arianas. Inclusive, talvez possa ter até alguma reminiscência que também acabou dando origem ao tocariano e tal. É uma discussão ampla de linguística, mas é um grupo muito específico de línguas indo-arianas. Não é igual aos do subcontinente indiano que você encontra normalmente. Pertence às chamadas línguas dárdicas, que hoje estão quase extintas, mas ainda existem naquelas regiões do Himalaia, que basicamente são Paquistão, Afeganistão. Aquilo tudo era Índia, certo? Era subcontinente indiano no passado, não era muçulmano igual hoje. E aí vem a questão que eu quero comentar. Analisando, as pessoas começaram, os antropólogos eles têm esse mérito, né? Começaram a analisar a cultura Kalash, os linguistas entenderam a língua Kalash, começou a analisar a cultura Kalash, falou, cara, isso é muito védico. Isso é muito védico. Então a primeira hipótese foi que era védico porque os fundadores do hinduísmo converteram eles, mas falaram, não, isso aqui é anterior à chegada dos arianos. Isso aqui é muito anterior à chegada dos arianos, porque os arianos chegam naquela região do norte da Índia, uns 5 mil anos atrás, e você vê estátuas muito parecidas com de Mitra, com de Star, né, com de várias deidades indianas. Você vê estátuas, você vê desenhos, você vê manifestações culturais que surgiram tipo 8 mil anos atrás. Então é de antes da chegada dos arianos. Então não foram os arianos que fundaram o hinduísmo, por estranho que isso possa parecer. Os arianos tinham uma religião de base patriarcal que serviu de base para a religião romana, para a religião grega, inclusive para a religião semita. Porque os semitas, apesar da origem deles ser levantina, a ideia do Deus único, essa coisa, eles pegaram quando estavam naquela fase migratória, né, com os rebanhos, eles pegaram junto com a vaca. A vaca foi domesticada no Irã. O boi foi domesticado pela primeira vez no Irã. E os povos hebreus, olha que loucura, gente, olha que loucura, é a mistura de arqueologia com antropologia e genética. Os hebreus tiveram realmente uma fase em que eles migraram para a terra de Ur, que eles eram nômades, uma população fundadora, não foi toda a população fundadora. Os hebreus eram uma tribo dos cananitas, né? Teve um episódio fundador que eles foram realmente para a terra de Ur, e lá os caldeus, os sumérios, os mesopotâmios, cada tribo, cada cidade-estado tinha um deus único. E aí eles arrumaram um deus para eles também, único, certo? Javé. Tá certo que parte importante da religião hebraica se desenvolveu no Egito. Inclusive o fundador da religião era egípcio, era africano. É impressionante como as coisas não são ditas, né? Quando você fala egípcio, você está falando de africano. Claro que não é africano subsaariano, não é africano negro, mas era negroide e era africano,
certo? Então teve um componente muito importante, um substrato egípcio importante, mas a parte mais antiga da religião hebraica é de origem mesopotâmica. E se você for dar uma olhada nas migrações, na genética dos hebreus, nas migrações dos povos cananitas, você vai ver que de fato os semitas, que se originaram muito provavelmente no Levante, migraram para a Mesopotâmia. Os próprios acádios eram semitas e conviveram com os sumérios. Então foi provavelmente nessa época que elementos acádios, que acabaram se misturando aos hebreus, ou hebreus que tiveram lá e depois voltaram, porque era o nome, você tem que ir e voltar com seus rebanhos. Aí você começou a perturbar os agricultores que viviam na Mesopotâmia e foi expulso de lá. E aí volta, vai para o Egito, é migração, gente. A gente tem que entender que a dinâmica era outra. Nós estamos falando de milhares de anos atrás. Não tinha grandes cultivos, não. Plantavam-se marginalmente. Eles eram, os ancestrais dos hebreus eram pastores. Então você tem que ir onde o rebanho acha pasto. A cabra foi domesticada no Levante, né? A ovelha foi domesticada no Levante. E provavelmente eles só tinham esses animais. Mas o camelo foi domesticado na Arábia. Então se eles adquiriram o camelo, foi passando pela Arábia. E se eles adquiriram o boi, foi com certeza passando pela Mesopotâmia. O boi chega na Mesopotâmia vindo do Planalto iraniano. E o boi, essa vaca sagrada na Índia, isso não é de graça. Isso não é de graça. A vaca não foi domesticada na Índia. A vaca foi domesticada no Irã. Certo? Foi domesticada no Irã. Mas fala-se que existe um link genético entre os elamitas, uma civilização tão antiga quanto a Suméria, e os drávidas, que fala línguas drávido-elamíticas. Culturas drávido-elamíticas. Então, o boi europeu, na verdade, a origem dele é asiática. Faz parte do auroque, o auroque asiático. O único auroque europeu que deixou descendente vivo é uma raça italiana específica chamada Chianina. O Chianina é descendente do auroque europeu. Todas as outras vacas de gado, abre aspas, europeus do planeta são, na verdade, asiáticas. Por origem, dependendo do auroque asiático. E o gado africano também tem uma origem, apesar de ter uma parte importante do gado asiático, né? No DNA você ainda tem rastros genéticos do auroque africano nele. Então dá para você perceber, domesticou o gado vindo da Ásia e ele se hibridizou com auroques africanos, normal. Então, veja, a genética do boi indica como é o desenvolvimento das civilizações. Olha que loucura, cara. Portanto que é interessantíssimo estudar essas coisas. De toda forma, a vaca sagrada, essa questão da vaca sagrada, ela é ariana. Certo? Os indo-arianos são famosos por terem domesticado. Os arianos, os primeiros arianos são famosos, indo-europeus, né? Antes dos arianos, são famosos por terem domesticado o cavalo. Por isso que eles conseguiram conquistar meio mundo. Por terem domesticado o cavalo e usado isso na guerra. Mas os arianos, especificamente, eles domesticaram o boi. Certo? Mas aí veja uma coisa interessante. Esse boi hibridizou. Já era um boi híbrido. Não era só o auroque asiático, era o auroque indiano. O gauro que existe até hoje. Certo? Então misturou gauro, auroque indiano e o gado de origem asiática e forma o gado zebuíno. Aí é só ver, olha que coisa, que loucura, é só ver o que é mais antigo. A civilização do Vale do Indus, a chegada dos arianos, os Kalash, a domesticação do boi. A domesticação do boi aconteceu em algum momento no Irã, uns 8.000 anos atrás. Ainda não havia indo-europeus. Os indo-europeus têm 5.700 anos. Mas já havia os ancestrais dos indo-europeus, uma mistura de populações caucasianas, populações iranianas e populações urálicas. Olha só que doidura. Então não tem populações urálicas nos Kalash, mas incrivelmente tem um traço de 2 a 3% do DNA de origem dos Urais entre os Kalash. Dê uma olhada, coloque em inglês. Origem genética Kalash. Porque eles são muito estudados, porque são uma população muito única na Terra. Então, acabaram realmente os indo-europeus, chegaram na região dos Kalash. Talvez antes mesmo dos arianos. Que os arianos chegaram a 4.700, 4.500 anos atrás, e os indo-europeus têm cerca de 6.000, 7.000 anos de idade. Os pré-indo-europeus são 6.000 anos de idade.
7 mil anos. Então você vê na genética do povo, olha que loucura. Você vê todos esses traços. Mas vamos falar de cultura. Falar do boi. A vaca sagrada na Índia, o que que significa? Bom, a civilização do Vale do Indus já domesticava a vaca? Sim, domesticava. Você tem referências ao culto à vaca. Como a civilização do Vale do Indus é mais antiga do que os arianos, o culto à vaca sagrada, antes da chegada dos arianos. O que prova que os elementos principais do hinduísmo não vieram com os arianos. Os arianos, o que eles fizeram? Os arianos sistematizaram a religião, escreveram, né, tinha escrita, tudo mais, tal, eles escreveram os Upanishads, todos aqueles livros e tal, né? Mahabharata, todas essas coisas. Mas os elementos da religião hinduísta já existiam antes deles. Você vê na civilização do Vale do Indus, que é anterior à chegada dos arianos, entendeu? A civilização do Vale do Indus já tinha escrita. A civilização do Vale do Indus já domesticava o boi. O boi já era sagrado. Então sabe-se que as origens do hinduísmo, por mais que olhando superficialmente, o hinduísmo foi uma religião criada pelos arianos. Não, não foi. Os arianos adotaram o hinduísmo. Eles colocaram elementos deles, esses elementos mais masculinos, vamos dizer assim, mais patriarcalistas do hinduísmo, foi colocado pelos arianos. Mas eles adotaram a base da religião hinduísta. Porque a ideia da vaca sagrada existia lá. Ó. Gente, esse cachorro não para, né? Vai para tudo quanto é canto. Meu Deus do céu. A Julieta realmente é um cachorro com muita energia. Então, voltando, esses elementos do hinduísmo precedem a chegada dos arianos. É importantíssimo dizer isso. Eles sistematizaram? Ok, sistematizou. Só que o hinduísmo não é uma religião sistematizada. Existem hinduísmos de vários tipos. Não é uma religião igual ao cristianismo, você tem um dogma lá e tal, e é isso. Não, não. O hinduísmo é muito mais complexo do que isso, é muito mais antigo do que isso, é muito mais profundo do que isso. Certo? Então as origens, como eu disse, isso aí não resta dúvida. São pré-arianas. Já estava na civilização do Vale do Indus, que pode até ter tido algum elementozinho ariano, mas foi bem no fim dela. Bem no fim dela. A chegada dos arianos coincidiu com o fim dela. Então, muito antes disso, Mohenjo-Daro, por exemplo, Harappa, são os sítios arqueológicos mais antigos, mais conhecidos, pelo menos, talvez exista mais, só que a gente não sabe onde está, da civilização do Vale do Indus. Eles antecedem muito a chegada dos arianos e você vê os elementos que se tornariam hinduísmo neles. Então essa região que tudo indica era Drávida, né, aqueles indianos bem escurinhos, de cabelo mais ou menos liso, ondulado, que essa região já era Drávida e já tinha esses elementos. E se você vai para uma coisa ainda mais antiga do que a civilização do Vale do Indus, que tem uns 6 mil anos, você vê, por exemplo, os Kalash, que tem 8 mil anos, você continua vendo elementos que acabaram resultando no hinduísmo. Então, os Kalashs são pré-védicos. A origem, que aqui nós não estamos falando essencialmente da civilização hinduísta. Igual no vídeo sobre o Ocidente, eu não falei sobre a civilização ocidental, estou falando sobre as origens. Então, as origens do hinduísmo, elas remontam aos Kalash e à civilização do Vale do Indus. As origens do hinduísmo são anteriores, antecedem a chegada dos arianos. Os arianos chegam uns 4.700 anos atrás e acrescentam, sistematizam, mudam alguma coisa, mas a essência do hinduísmo, da civilização hinduísta, já estava montada. Hoje é até difícil construir um quadro, porque as populações mais drávidas foram expulsas para o sul do continente, elas permaneceram apenas no sul do continente, são uns 300, 400 milhões de indianos, 400 milhões de indianos que são drávidas, os Tamil, Konkani, outras populações do sul da Índia são drávidas, né? Mas eles existem também no centro da Índia, até no Paquistão e até em áreas do Afeganistão. Quer dizer, eles tinham exceção. Então, quer dizer, ainda existem populações drávidas relictas, certo? Estou até
Então, vou mostrar aqui para vocês um mapinha. Então, as origens da civilização hinduísta, elas vêm de onde hoje é o Paquistão. E é estranho você falar isso, mas não é estranho se você considera que a invasão muçulmana, ela acaba convertendo muita gente que era hindu ao islamismo, porque o islamismo ele lida mal com povos politeístas. Inclusive eu vou falar sobre isso quando eu falar sobre a civilização propriamente dita, não sobre a origem, mas isso explica parte do rancor. Não é do Modi, é fácil acusar o Modi é islamofóbico, não é. A Índia, antes da chegada dos britânicos, era dominada principalmente, o sul não, mas a parte norte é por principados islâmicos. Certo? O Taj Mahal foi feito por muçulmanos. E esses muçulmanos reprimiram duramente os hinduístas, tanto que eles praticamente foram extintos do Paquistão. Certo? Eles praticamente foram extintos do Paquistão. São só 8% da população de Bangladesh, e era a totalidade. A relação do Islã com o hinduísmo foi muito ruim, não por culpa do hinduísmo. O cristianismo chegou na Índia muito cedo, pelo primeiro século. Atribui-se a São Tomé, inclusive, a igreja cristã indiana foi fundada por Tomé. Foi São Tomé que chega na Índia. Certo? Então a religião cristã na Índia é muito antiga. Inclusive, eles não são nestorianos, são pré-nestorianos. Olha que doidura, eles saíram da Terra Santa antes do Concílio de Nicéia. Olha só. Então, o cristianismo original da Índia é muito antigo, certo? É muito antigo. Como eu disse, pré-nestoriano. Das origens mesmo do cristianismo, parecido, em certo sentido, com o cristianismo na Etiópia, que também não tem muito a ver com aquele cristianismo romano, que foi sistematizado especialmente por Santo Agostinho de Hipônia. Antes disso, antes de Constantino. Então, os coptas e a igreja indiana, elas são diferentes do restante do cristianismo. A igreja etíope, principalmente, né? A igreja da Eritreia, porque ela não teve influência romana. Os livros são diferentes. Você tem todos os livros, mais alguns. Os cânones são diferentes e tal. Por quê? Porque é um cristianismo pré-romano. Certo? Antes de ser oficializado pelo Império Romano. Que o cristianismo pagou muito por ser oficializado pelo Império Romano. Certo? Então veja só. E de toda forma já existia cristãos lá, existia zoroastristas. A língua franca da Índia, antes da chegada dos britânicos, era o persa. O Pali, onde foram escritos os textos sagrados, o Palavi, muitos dos textos sagrados do hinduísmo e do próprio budismo, eram línguas muito próximas do persa. Certo? Então a influência persa lá era enorme. Essa influência persa já era, de certa forma, monoteísta. Porque os persas tinham o zoroastrismo, né, o mitraísmo. Essas religiões todas tiveram influência muito grande na Índia. Então esse elemento, digamos assim, indo-europeu, que é muito mais presente no Paquistão do que na Índia, de certa forma já tinha enfraquecido o hinduísmo naquelas bandas. A chegada dos muçulmanos converteu. Hoje, esse 500 milhão de habitantes do subcontinente indiano é muçulmano, e a cerca da população é essa mesmo, 500 milhão. Dos 1 bilhão e 700 milhões de habitantes do subcontinente indiano, 500 milhão é muçulmano. E é por causa desse contato, que não foi pacífico, que não foi, né, ele perturbou muito a religião hinduísta. Então não é o Modi que está inventando onda, gente. A coisa é mais complicada do que isso. A gente tem que entender que não é o Modi. Então, uma hora eu quero falar especificamente sobre isso, mas eu não posso fazer um vídeo muito grande agora, porque a minha internet é muito lenta mesmo. Então vai levar muito tempo para carregar esse vídeo. Certo? De toda forma, eu espero que vocês tenham gostado. A discussão aparentemente, e acho que até não é só aparentemente, ela é um pouco confusa, porque a gente vai para um lado, vai para o outro,
Porque eu não sou um catedrático, eu não sou obrigado a mastigar conhecimento, empurrar meias verdades na cabeça das pessoas. Falando, a ideia é essa. O que eu estou falando, vocês podem conferir na internet. É um sapinho. Olha lá o gato anda atrás dele. Peraí, gato, se for um sapo, não é uma ideia boa você comer, não. Tá? Ah, conseguiu passar pro lado de lá. Porque gato comer sapo não é uma ideia boa mesmo. Então, de toda forma, gente, qualquer dúvida, qualquer questão, é só vocês comentarem. Eu vou aproveitar essas madrugadas que eu tô aqui para fazer essas reflexões, né? E amanhã cedo minha mãe vai vir, vai passar o dia comigo. Disse ela que vai pescar. Tomara, né, que ela consiga peixe. Boa noite, boa madrugada, né? Dado que não tem nenhum bicho coachando, então acho que já deve ter passado da 1 ou 2 horas da manhã, com certeza. Então, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Deixe seu comentário. Seu like é totalmente de graça. O like é de graça e ajuda a gente. Até mais.